assuntos espirituais também nesse nosso papo espiritual das sextas-feiras, né, Lordano? Obrigada. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, você de casa. Olha, a gente vai começar com um assunto que foi Vanessa Urach. Na entrevista que ela dá ao programa do Gugu, ela fala do momento em que sentiu, assim, realmente tocou o coração do público. Você chegou a ver, Márcia? Não vi. Não? Você viu, Lordano? Você viu? Então, vamos conferir juntos agora os três e vocês aí em casa, depois vamos trocar nossas opiniões. Vamos lá. Quase morte seu. Os médicos já estavam... Você estava no TI. Na verdade, eu nunca acreditei em Deus, sabe, Gugu? A minha família, ela é da Igreja Universal há mais de 20 anos. A minha avó morreu tentando me converter. A minha mãe sempre foi da igreja, sempre orou por mim. Eu digo que foi a fé da minha mãe que me salvou. E quando eu entrei no hospital com muita dor, eu ainda tirei as minhas joias e disse: olha, mãe, pega as minhas joias. Eu sabia, eu sentia dores horríveis, 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 horríveis. Eu tava vomitando muito, sabe? Eu sabia que eu tava indo pra morte. E eu acho que até quem é ateu, na hora do desespero, acredita em Deus. E era o único que eu podia pedir ajuda. E eu lembro de entrar em coma. E quando eu entrei em coma, eu saí do meu corpo. Eu vi a minha alma saindo do meu corpo. Eu sabia que o meu corpo estava ali. Eu vi o hospital, eu vi as pessoas. E a minha alma subia até que eu cheguei num lugar muito claro, eu estava nua. Eu via a minha alma nua. Eu estava sem roupa, eu estava nua. Você viu o seu corpo? Nada. Eu estava num lugar muito claro e eu sabia que era um julgamento. Eu estava esperando para ser julgada. E eu pensei, meu Deus, eu morri. Eu tomei a consciência que eu morri. Eu tenho um filme na minha cabeça de tudo de errado que eu fiz, Gugu. Até um olhar feio que eu dei para alguém veio na minha cabeça. E aí eu sabia que a minha alma ia para algum lugar e eu senti uma força muito grande se aproximando, vindo muito forte, muito brilhosa, muita paz. Assim, eu sabia que era ele. E quando eu vi, eu não tive coragem de olhar porque eu senti vergonha. Eu disse: Deus está na minha presença, eu não mereço isso. E aí eu baixei a cabeça e disse: meu Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu morri, me perdoa. Me dá uma segunda chance, deixa eu cuidar do meu filho. Eu pedi, Gugu, eu disse: me perdoa, meu Deus, eu prometo, meu Pai, que eu sei, eu acredito que o Senhor existe. Me perdoa por ter blasfemado. Me perdoa por ter falado que não existia. Me perdoa, me perdoa. E Gugu, eu senti que eu voltei pro meu corpo. Eu tenho toda essa imagem, ela não sai da minha cabeça. Que o meu filho morra, Gugu, agora, se eu estiver mentindo o que eu tô falando, porque Deus, ele é testemunha do que eu tô falando, Gugu. Eu vivi isso, eu vivi. E eu lembro da minha alma voltando. Foi notícia em todo o Brasil e mundo que eles tinham me desenganado, que eu entrei, meu pulmão parou, meu sistema respiratório parou, meu rim parou. Eu tava com uma sepse, que a mãe, se você acredita em Deus, ora. E foi a oração da minha mãe, sabe? Não foi a oração da minha mãe. E quando eu voltei pro meu corpo, eu respirei e eu tava entubada. E aí eu lembro que eu aprendi a respirar. Por isso que hoje eu dou valor à respiração, porque eu senti respirar, sabe? Sabe, o sopro da vida, eu ganhei a vida, me devolveu a minha vida, Deus me devolveu a minha vida. E aí, naquela noite, a alma da morte veio me buscar, Gugu. Veio me buscar, ela veio na beirada da minha cama me buscar. Era uma alma muito grande, muito escura, muito mal, era gelado, era grito. Ela veio buscar a minha alma. E ela veio e botou a mão dentro do meu corpo assim, puxou. Quando ela puxou, a minha alma descolou. E eu disse: mãe, me ajuda. E eu me debati, pedia socorro. A minha mãe viu que eu estava em desespero. Os enfermeiros, todo mundo viu que eu estava desesperado. E eu disse: socorro, mãe, a alma veio me buscar, a morte veio me buscar. Mãe, não deixa ela me levar. E a minha mãe, ela é evangélica. E ela começou a orar. E ela começou a me ungir, repreender. E dizer: não, meu Deus, eu te entreguei a minha filha no altar. Quando ela nasceu, ela era tua. Não leva a alma da minha filha. E Deus me deixou ali, os espíritos foram embora. Daí eu disse: mãe, chama um pastor. Eu sempre ouvi dizer que se você aceitasse Jesus antes de morrer, me ajudar psicologicamente, graças a Deus eu não via mais as almas, eu não estava mais ficando perturbada. Eu chorei, eu disse: agora vou viver como? Porque eu me prostituí. Só que na hora veio um conforto dizer: peraí, você sabe o que você viveu, você viu que Deus existe, você viveu aquilo, então calma. Era o que eu pensava: não, calma, você sabe que Deus existe, então pense em sair daqui.
Mesmo assim, é tocante, é uma coisa que bate fundo na gente mesmo, né? Como é que você viu essa história, você como sensitiva, Márcia Fernandes? Primeiro que ela está falando bem a verdade, né, gente? É da alma dela, né? É uma coisa que emociona. E depois nós temos uma capacidade, na hora que a gente entra em coma, mas muita gente faz a projeção astral. Então, é uma capacidade da nossa consciência, a gente sabe que é carnal. Normalmente, você viu que ela fez assim, que ela sentiu até que foi pelo plexo solar, que é o umbigo, ou por aqui, e a gente viaja. Você viu que ela tem autoculpa, porque ela vem de uma religião que é pecado e tudo mais, e que Deus castiga. Então ela estava na consciência dela, ela está consciente dela, fora do corpo, e dá de encontro com quem? Né? A gente chama de Deus, de todo, e aí ela teve a redenção dela. Então ela realmente... Você acredita nesse encontro com Deus? Ou seja, o nome que tiver, né, essa energia suprema. Eu acredito, por exemplo, ela achou que ela estava no... Tá? Tudo bem, a consciência dela, que acha que o pecado, que existe o juízo final, ela levou isso junto. O que ela passou vem com essa representação. Essa representação simbólica da luz. Sem som, com certeza, ela esteve presente, se não do Altíssimo, vamos dizer assim, de alguém para que a gente vá embora. E engraçado que assim, a sensação que me dá dela falando que ela teve mesmo essa segunda chance, como se dizer, não, vai, tá bom, teu karma acabou, sabe assim, você fez tudo errado, mas sei lá, vai, segue e tenta na terra a tua redenção. É o que eu sinto, eu acho que isso acontece muito, que todo mundo que sai do corpo à noite, inclusive quer voltar, tem gente fica sufocada e grita porque está achando que alguém está sufocando, é na verdade a volta do corpo do corpo espiritual para o corpo físico. Ela teve, e assim, criado ou não pela mente dela, acredito que não, acredito que ela realmente entrou num vácuo maravilhoso e foi para um plano melhor. Agora me desculpa, ela disse que antes, nesse todo, ela via as almas das trevas. Não, é assim, é uma sequência. Primeiro, ela sai do corpo, né? A alma sai, tem esse encontro com Deus, né? Ela se sente envergonhada. A volta é que ela diz que vem a sombra da morte e a arranca de dentro do corpo, que é quando ela grita, né, para a mãe dela socorrê-la. E aí que a mãe diz, não leve, Senhor, eu te entreguei minha filha, ela é sua desde que ela nasceu. E aí ela tem essa segunda chance. Então tá. Obrigada. Essa alma da morte, na verdade, é assim. Nós temos, dependendo do que você faz na vida, do teu padrão vibratório dela era baixíssimo, né? Baixíssimo. Baixíssimo, mas baixíssimo assim. Ela vivia aqui, essa menina já estava morta, ela não sabia, ela estava no umbral, tadinha, assim, sabe? É isso mesmo, é lodo, é um negócio horroroso. Então, esta alma que ela viu não é a morte, chama falange de espírito obsessivo, que não... Então, quando ela voltou do universo maravilhoso, ela conseguiu mesmo, né? Por isso esse gelo, primeiro que cheira muito, depois é o gelo que a pessoa sente. Então muita gente em casa vai falar, mas eu sinto isso. Você deve estar com o padrão vibratório aqui embaixo, você esqueceu de orar, você esqueceu de Deus, né? Conclusão, o teu padrão está aqui, essas almas horrorosas te perseguem. Que bom que essa menina teve pelo menos chacoalhão divino, vamos dizer assim, vai. É um chacoalhão. Olha como ela chora, esqueci. Só negócio de ver muito entrevista, quando a pessoa entrevista alguém polêmico ou criminoso, ou nesse caso, uma moça que passou por uma série de problemas antes de cair numa mesa de hospital. Aqui no programa a gente já fez entrevistas cara a cara com pessoas suspeitas de crime, que depois a gente verificou que eram suspeitas, eram culpados. E eu tenho uma facilidade, Sônia, de verificar, para dar qualquer tipo de entrevista. Tem gente que fala, ela é mentirosa. Tem gente que fala, ela inventa as coisas. E tem pessoas que falam, ela está falando a verdade. Bom, uma das minhas seguidoras, a Márcia Aurucha, ela fala, desculpa, mas não consigo ver na Andressa esse arrependimento todo. Ok, são opiniões. Mas em relação a essa entrevista para o Gugu, que a Suzane Richthofen estava mentindo ou estava inventando, o que eu posso dizer da Andressa é que toda a narrativa dela é verdadeira. Ela fala, se vocês repararem, ela tem começo, meio e fim, característica de quem vivenciou.
A questão, existe uma questão que a Andressa coloca, às vezes com alguma dificuldade, que é o seguinte: o filme Ghost foi baseado no estudo de um médico que entrevistou 400 pessoas que tiveram o que ela teve, quase morte. Existem milhares de milhares pelo mundo, né? Sônia, milhares. Cada pessoa que passou pelo quase morte, ela traduz o que ela sentiu, e não é fácil. Que ela sai do corpo e que ela vai para um lugar de luz. Este é o relato no livro do americano que ensejou depois o filme Ghost, Sônia, que eu queria até, é muito importante. Ela falou a todo momento olhando para o Gugu. Quando você está falando a verdade, Sônia, você encara a pessoa e você tem a público, que é muito fácil você saber se seu filho está mentindo, seu marido, sua mulher está mentindo. Existe uma técnica na neurolinguística, é o seguinte: quando a pessoa vai mentir para você, primeiro, ela não consegue olhar para você. Há uma tendência dela olhar para baixo. Agora, quando ela começa a inventar uma mentira, ela olha para você olhando para o lado esquerdo para cima. É o movimento do olho. A pessoa olha para o lado esquerdo para cima. Esse movimento na neurolinguística diz o seguinte: a pessoa está inventando uma história para contar naquele exato momento. Quando a pessoa quer falar a verdade de um fato do passado, mas ela não consegue se lembrar, geralmente a pessoa nem percebe. Você olha para cima, para a direita. E até o Dr. Larry Ribeiro ensina isso no curso dele, que eu olha para cima e para a direita. Mantenha o rosto reto, para cima e para a direita, que o seu cérebro vai buscar no seu grande computador, que todos nós temos, essa imagem. E ela traduz toda a linguagem de quem falou. Ela passou por isso, Sônia. Isso eu posso garantir para o nosso público, que ela realmente passou. Agora, que é óbvio, uma pessoa que passa por um caso igual ao dela, vai transmitir de uma maneira diferente. Por pessoa, ela se encaminha para um feixe de luz, só que no caso dela, ela voltou. E é quando é cortado o cordão umbilical. Porque a gente tem um cordão prata que liga a gente, chama perispírito, o corpo que saiu. Então ela estava grudadinha, não cortaram, não foi cortado. É óbvio que volta, né? Quando é cortado, a gente desencarna, a gente vai embora. Exatamente, tá? E assim, muita gente fala, mas ela é mentirosa, ela inventa um monte de coisa. Ela mesma já confessou isso, já mentiu muito mesmo, inventou muita coisa mesmo, né? Só que eu acredito piamente que ela estivesse, de fato, dizendo a verdade. Tudo nela refletia. O que ela passa no livro, não é que ela fez coisa errada. Ela fez todas as coisas, em tese, que são tidas na sociedade como proibidas. Ou seja, é uma avalanche que ela vai contando, que vai desde a zoofilia até o incesto, até fazer magia para desgraçar alguém, ou tirar um homem casado da sua esposa para ter para ela. Quer dizer, o que ela fez, realmente ela tem que ter um resgate que não é brincadeira. Você tocou num ponto que as pessoas me pediram muito também através. Ele já tocou nesse assunto, sinal que marcou, que é justamente o trecho do livro onde ela incestuosa dos dois, uma coisa que ele nega de pés juntos, uma coisa que abalou profundamente o pai dela, mas que ela manteve firmemente quando o Gugu perguntou, ela manteve e explicou essa história em detalhes. No caso de ser verdade, como é que fica os envolvidos? Não só pela nossa cultura, é uma coisa, é tabu mesmo, né, da sociedade. É bíblico, e Moisés disse, eu anotei até para vocês, no Levítico 18.6, maldito aquele que se deitar com o irmão. Veja bem, eu vou de novo dizer, essa menina entrou numa... Primeiro, né, o espírito da religiosidade, faltou ela se encontrar, baixa estima. Mas peraí, sexo, um portal de sexo. Então essa menina foi um portal de sexo. Não tem perdão aqui na Terra, espero que tenha os olhos de chance, mas é uma... Então você imagina essa rapariga, essa moça, desde mocinha, desde pequena, com problemas, todos ligados ao sexo, o chakra aqui de baixo, gente, é o chakra básico, desenvolvido de tal maneira, ele é vermelho, desenvolvido de tal maneira que nada sacia. Sentiu, né? O que vinha, ia. Ou seja, e também fazer pelo dinheiro. Então isso a gente chama de umbralino na Terra, a gente chama, tem como, né? Ela vai ser doutrinada, ela vai parar com isso, mas o que ela fez com o irmão, gente? A cabeça do rapaz, quer dizer, eu também não sei se ele faz parte, ou se aquilo foi ela que provocou. Mas ela fala que os dois voltavam de uma festa, de um bailinho, tinham bebido muito e aconteceu, eles estariam sob o efeito do álcool, mesmo assim ele nega. Não existe bebida no mundo
te faça cruzar essa fronteira. Não, a não ser que você seja, vou repetir, primitiva, mas um primitivo, né? E assim com o chakra base do abusa, seja como for, do sexo, é com teu chakra básico estourado, ela não é feliz, a cabeça dela não funciona, ela funciona daqui para baixo, ela vai ser viciada em qualquer coisa, porque nada basta. Também abusam dessas pessoas, são invisíveis, né? Então existe um contexto espiritual muito forte em cima desse tipo de menina, terrível. Infelizmente, sobra para o irmão dela também? Sobra, com certeza. É mesmo? Você faz, você leva, não tem jeito, né? Quer dizer, peraí, ele podia estar, né, bêbado, mas assim, ele reagiu, ele não reagiu, ele agiu, né? Márcia, tem um detalhe que é o seguinte, tem pessoas, Márcia, que não tem religiosidade nem espiritualidade. Ela fala para o Gugu não acreditar em Deus. Ela vem de uma família religiosa evangélica, mas ela não acreditava em Deus. Agora, tem muitas pessoas, Sônia, no castigo, né? que não acreditam em Deus, nunca frequentaram religião nenhuma. É óbvio, tem pessoas boas. De Deus. Mas o que a gente vê nela é que desde cedo, apesar dela não ter, ela vir de uma família religiosa, ela não adquiriu isso. Até aí, ok. Só que além disso, eu estava fazendo uma conta aqui, ela comete, desde tenra idade, 5 dos 7 pecados capitais. Só 2. Veja, ela tinha o pecado da luxúria. Sim. Ou seja, ela queria o mulher. Não é nada demais você querer melhorar a vida, não é nada demais. Você levanta cedo, trabalha. Ela invejava as pessoas, ela falava o seguinte, eu quero lugar. Isso ela disse já e também no livro. Roubava a pessoa. Outro detalhe, o excesso da vaidade. Sim. Vaidade moderadamente é bom, mas a gente sabe que no caso dela, nós temos aqui fotografia dela jovem, com 18, 19. Depois ela é outra pessoa fisicamente, ela mudou completamente o seu corpo físico. Outra coisa, a ira. A gente sabe que uma pessoa que tem todos esses aspectos negativos é uma pessoa irada. E por último, a questão do orgulho. Então nos dá a impressão agora que realmente por tudo que ela passou, e ela realmente fala uma verdade, ela quase morreu mesmo. De almas das trevas, não é a religião católica fala que é demônio, nós falamos que são os trevosos. Então essa menina é envolvida com trevosos. Fotos do antes e depois. Nossa Senhora. Bem diferente mesmo. Ela é envolvida com trevosos desde pequena. Vocês acham o quê? Que quando ela vai desencarnar, ela vai sair do corpo, os trevosos não vão estar esperando ela ali? É bastante oração, eles vão estar esperando ela. Porque é contrato, gente, é contrato com os trevosos. Então ela precisa de muita oração. Ela e qualquer um que mexa com os trevosos. Mas eu acho que essa parte, eu acho que Deus vai ter, daqui para frente, igreja, é que ela está cuidando. Eu acho que ela vai estar muito fortalecida se tiver que enfrentar de fato tudo isso. Aí ela já tem uma proteção de Deus, lógico, né? Não, porque aí o perispírito dela se equilibra e na verdade ela sobe o padrão vibratório. Isso aqui ela. Então você pode ter feito qualquer coisa na vida, mas a hora que você sobe o seu padrão vibratório, você sai da lama, né? Entendi. Aí tá certo. Vamos torcer realmente, né? Para que tudo dê certo para André Surak. Agora nós vamos falar de outro assunto que também foi muito comentado durante a semana, que também tem esse lado espiritual, que foi a primeira entrevista que a dona Zenaide, a mãe do cantor Cristiano Araújo, deu para um programa de televisão. Agora eu não lembro qual foi, vocês podem me dizer? Aí e ela pegou, foi para o jornalista da Rede Record de televisão, onde ela pega e fala da saudade do filho, da ausência, de como ela soube do acidente, da perda e do que ela faz para matar para ela no celular. Como é que fica essa história, Márcia, para você? Eu acho assim, difícil, né? A gente vê como mãe, né? E sente vontade de chorar demais. Né? Não dá. Mas assim, espiritualmente, né? Não faz mal, porque nós no nosso trabalho espiritual, nós entendemos que ele está num plano superior ao nosso. Portanto, ele está lá continua tudo, gente. Ele está com saudade, com tudo, mas está sendo tratado com passes e etc. Então, ele está num plano acima do nosso, 2 planos acima. É a quinta e nós somos a terceira. Então, esse menino, mesmo esse polo, porque a mãe dele é um polo para chamar ele aqui na Terra, ouvindo ele toda vez. Né? Não, e aí ouvindo, e aquilo. Mesmo assim, ele jamais vai sair de lá para estar de novo, né? É denso para ele. Então,
não vai fazer mal. Nesse caso. Não o atinge. Não o atinge. Ao contrário, eu acho que são bênçãos que ela manda. É porque uma mãe que escuta, ela chora, chora, chora. Depois ela fala, filho, a bênção da mamãe. Então, vai criando mais luz. Neste caso. Agora, se a criatura não subiu para o nível, tem apego, imagina uma criatura nova, e fica aqui em volta da casa, e a mãe chora, e escuta, ele não vai embora nunca. 10, 20, 30, 40 anos, pelo amor de Deus. Então, nesse caso, normal. Mas na maioria, né? E se vamos pôr 60% dos casos, não é legal, né? Então é assim, eu sei da dor dela, mas ela teria que evitar um pouquinho esse contato para não chamar de volta. O contato é ouvir a mensagem no celular, é isso? Ficar ouvindo a mensagem no celular. Demais, né? Você acha que ele está protegido? O luto demora, é uma dor tão forte física, que ela demora 2 anos para sair do corpo. Eu disse do corpo físico, não da mente. E exatamente, ela chama, é como se ela estivesse chamando a pessoa. A pessoa já está triste que morreu, porque não é bem assim, morreu, tudo acabou. Continua, eu não quero ir embora, minha mãe, meu pai, minha namorada. E aí ainda tem o dia inteiro minha mãe me ouvindo, me chamando, eu tenho um negócio de cheirar travesseiro. Vem filho, mães, né? Vamos pedir para os seus filhos voarem, para eles irem com Deus. Vão tentar e respirar fundo, é o que eu acho na parte espiritual. Certo, Rodão? Sônia, as pessoas na rede social, a gente sabe que as pessoas falam qualquer coisa, desembucham suas neuroses. Muita gente criticou essa mãe, coitada. Muita gente criticou porque ela não foi na missa, porque ela não apareceu. Ai, gente, não acredito. E agora, Sônia, está vindo à tona tudo que aqui determinado dia em que ela soube realmente da morte do filho. Então ela deu uma declaração onde ela fala, no dia eu queria sumir do mundo. É muito sofrimento. Eu não queria acreditar. Foi muito doloroso para mim. E depois, Sônia, ela não conseguiu receber bem a notícia, é óbvio, e ela não se sentiu preparada também para ir na missa de 7º dia. Ela tinha amizade com o padre, mas ela não se sentiu em condições físicas e emocionais. Márcia, o que estão me perguntando aqui é o seguinte: muita gente que perde algum ente querido nessa circunstância, principalmente quando a pessoa não estava doente, não tinha idade, normalmente relacionados a acidentes ou mortes trágicas. Vamos lá. A pergunta que a gente está recebendo agora é o seguinte: tem pessoas que mantêm o quarto da pessoa intacta, ou então o armário querido que partiu, foi embora, como se fosse um verdadeiro museu, onde a pessoa deve entrar, faz uma limpeza e ali chora as suas mágoas. Você, Márcia, no lado espiritual, o que você acha? Você acha que essas pessoas estão corretas ou você teria uma outra orientação para dar? Para eu falar está difícil. Emociona a gente, eu perco até a voz de ver o sofrimento dessa mãe e a turma julgar, né, gente? Desculpe, minha irmã desencarnou há 2 anos, com 58 anos, e minha mãe com 87. Minha mãe não foi em lugar nenhum. A dor era muito grande, minha mãe não queria. Tá? Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá mal. Então, é assim, passo de coração mal. Então, é assim, de novo, a pessoa desencarnou, o colchão, o travesseiro, tem a digital da pessoa. Se a pessoa que desencarnou, seu filho, seu pai, estiverem bem, tá tudo certo. Mas se eles estiverem perturbados, se eles ainda não estiverem felizes, se eles não querem ir embora com esse apego, aquilo ali vai chamar o morto, gente. Ele não vai. E vai fazer mal para toda a família. Vai fazer mal para as crianças que vão ter problema de coriza, os animais vão adoecer, porque aquela energia é morta. Ele é morto. E ele precisa tirar o quanto vital para estar vivo. A gente chama de obsessor, mas não é, ele não está querendo o nosso mal. Então, é assim, essa história de ter travesseiro, chinelo, roupa, de defunto, gente, pelo amor de Deus, ame. Eu também acho que tem que guardar. Uma cliente minha disse, Márcia, meu filho morreu faz uma semana agora, eu tô com o pijama, eu cheiro, tá bom, mas o resto vai dar. Dá para quem precisa, o colchão, o travesseiro, muda o quarto, faz outra coisa, para não ficar ali o chamariz da pessoa que desencarnou. Sabe, gente, pensa bem,
a gente morre. Aí você fica olhando o seu quarto, todo arrumadinho, sua cama, e a sua mãe sentada em cima. Você vai embora? Você não vai. Se meu filho me chamar, como é que eu vou embora, gente? A gente não vai, pensa bem. Nada de colchão, gente precisando de um colchão, dá para alguém, eu tenho certeza. Agora, certo, então. Bom, falar de um outro assunto agora, não é? Que também foi uma história de que a Gretchen, quando soube que a filha era gay, levou o que falar. E daqui a pouco o caso da garota do WhatsApp, que é essa história impressionante que a gente vai descrever para vocês, e a Márcia e o Lodelo vão comentar. E tem as separações também, Joel Michimbim, esse clima horroroso que está entre eles, não é? Oh meu Deus, o Gustavo Lima e a Andressa e por aí afora, tá? Deixa eu voltar aqui com o Jorge Lodelo e também com a Márcia. E uma das passagens fala do momento em que ela resolve assumir a sua homossexualidade para a mãe, não é? Revelada no livro que vem aí. Conta primeiro de uma reação da mãe que teria passado pelo cabelo, jogado no chão, e depois, na sequência, veria uma sessão de exorcismo. Seria uma tentativa da Gretchen, não é? Em tirar da cabeça da filha que ela não gostava de homem, só queria saber de mulher. Coisa totalmente superada, não tem ninguém que mais apoie a filha e participe com ela de todos os programas e lute contra qualquer tipo de preconceito mesmo do que a própria Gretchen, né? Depois de ter superado esse primeiro impacto, esse choque que foi a revelação da Tami. Espiritualmente, essa coisa de exorcismo para que a pessoa não tenha essa ou aquela condição sexual, como é que é? A gente vai exorcizar o quê, né? A gente exorciza o espírito do mal, né? Não entendi. É porque é bíblico também, né? Que a homossexualidade está na Bíblia, e a turma abominação. Para nós, espiritualista, Kardec, vamos falar de Kardec, disso tudo. Nada a ver, nada de pecado. A explicação que nós espiritualistas, às vezes, vamos e voltamos várias vezes da Terra, né, para o espaço, ora como mulher para ter o quê? Para parir, para amar, ora como homem para aprender a gerenciar a mente do homem, para aprender inclusive a ser melhor, não ser tão bígamo e etc. Então cada um vem. O espírito da Márcia aqui está Márcia, mas eu não tenho sexo quando saio daqui. Meu espírito não tem sexo. Às vezes as pessoas nascem 3, 4, 5 reencarnações como homem, ok? E acostumam demais a ser homens. E voltam numa outra reencarnação como mulher, para desta feita aprender a ser mulher, a parir, a amar, a não aceita aquele corpo dela como mulher, ou pelo menos não aceita o amor de outro homem, porque ela pensa como homem. Então ela vai ter, no caso dela, ela pensa como homem. Ela vai ser um homem com corpo de mulher, simples assim. Então a espiritualidade não castiga nada disso. O que nós achamos, o que não pode ter em lugar nenhum, nem como mulher, nem como abuso de qualquer nível. Mas o quê? Ser homossexual, qual que é o problema? A pessoa nasce assim, são chips de memória. Acorda, gente. Chips de memória. Eu vim Márcia, mas por exemplo, eu não entendo isso. Eu estou achando que eu sou homem. E aí, como é que faz? Eu não estou inventando, eu estou sentindo. Também procurando uma resposta na área espiritual da Márcia, é o seguinte: tem duas pessoas me perguntando o seguinte, elas provavelmente têm um filho ou filha homossexual, e aí elas perguntam uma pergunta forte: meu filho ou minha filha veio com essa condição para me castigar? Tem alguns pais que estão se castigando por isso. Bom, você responde daqui a pouquinho. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de colocação, né? De repente, considerar uma punição para pai e mãe ter um filho homossexual. Daqui a pouquinho a gente volta e a Márcia vai falar, e o Lodelo também. Bom, Márcia, a pergunta do castigo para eles pais, é isso, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não. As coisas da vida da gente acontecem para a gente aprender a aceitar tudo nesse planeta. Por exemplo, você imagina os pais com tanto preconceito, o exercício que eles têm que fazer para deixar de ter preconceito. Isso sim. Exercício de amor, né? Exercício de amor, exercício de caridade ao próximo filho dele e aos outros, e etc. Então, eles estão tendo uma chance de exercitar as diferenças, apenas isso.
Mas castigo? Imagina, gente, não existe isso no plano espiritual, esse castigo por conta de eu ter um filho homossexual. Isso aí é tão triste de ouvir, sabe? Reconciliação ou durem para sempre, sempre elas deixam marcas. Num clima ruim como o de Joelma e Chimbinha, se vê uma possibilidade de reconciliação quando você pensa ou olha espiritualmente para essa dupla? Infelizmente, desde a primeira vez, né? A gente está assistindo, infelizmente, aquela coisa do litígio, lembra? Que eu achei que vai ser. Esquece, vai ser. Vão virar inimigo. Olha que coisa triste. Um casal que combinou, veja bem, hein, gente? Combinou de estar aqui, porque eles têm filhos, não tem? Tem. Tá. Combinaram de vir para a terra, fazerem filho, do bem com os filhos. De repente, por conta de uma separação ou de uma traição, tudo bem. Sempre sai aí um magoado, mas assim, virar as costas para essa alma, tua amiga lá atrás, eu sinto muito, Joelma e Chimbinha, vão voltar como marido e mulher. Assim, é mesmo? É mais ou menos isso. Porque assim, veja bem, foi dado a eles tudo, assim, o que o ser humano pode ter de alegria. Saudáveis, têm poder aquisitivo, fizeram filhos maravilhosos e levaram uma vida. De repente, por conta de uma encrenca aí, amorosa, me parece, assim, por conta de outras pessoas, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de mim, mas assim, eu tô magoada, mas ele é pai dos meus filhos, e ele é a mesma coisa, ele é a mãe dos meus filhos. Então espera aí, não precisa fazer assim, ó, e de repente ninguém serve, um não presta, outro não presta. Essa ruptura não existe no astral, vocês estão, é uma ruptura feia, né? E vocês vão ter que colher isso. Provavelmente vão voltar novamente com marido e mulher e tudo de novo. E aí a lua vai trair de novo, vai acontecer tudo outra vez. Você entendeu? Entendi. Filho é uma ligação para sempre. É assim, você pode ter 600 namorados, mas aquele que você fez um figão. Também não precisa ser aquela amiga, mas sabe, amiga, deixa ver os amistosa, filhos. Deixa ver os filhos. Exatamente. E me parece que aí virou encrenca, virou ódio, virou. E aí não vai ter jeito. Não vai ter jeito, vão ter que voltar de novo como marido e mulher. Certo. Agora, o que se fala muito também, daqui a pouco você vai me responder, daqui a pouco a opinião do Jorge Lordello, dessa anunciada separação essa semana do cantor Gustavo Lima, da Andressa. Tudo por conta que ele vai adiando o casamento, ele dá os motivos dele, ela não aceita pelo jeito, mas o que amigos mais chegados falam, isso eu não tinha nem contado para vocês, é que assim, ele tem mesmo, de verdade, um receio de casar. Ele tem uma coisa que o segura, um bloqueio nesse sentido, porque ele é filho de pais separados. Então, isso pode ter também a ver com essa questão emocional e espiritual em relação a um elo, a um laço que muita gente pode encarar como uma prisão, né? E falam que é para sempre, até que a morte separa, e você vai ficar no cativeiro. Não dá, daqui a pouquinho ela fala sobre isso, o Lordello também, né, Lordello? Aí, né? Vou perguntar pra Márcia, esse twitteiro chato, né? Gente do Instagram também que não dá sossego, se vai pagar um preço por isso lá na boa. A gente ficou de falar do Gustavo Lima só, esses bloqueios que às vezes as pessoas têm em relação ao amor, porque ou já passaram por experiências traumatizantes, ou então, né, são filhos de pais separados, que é o que os amigos mais chegados dizem que é o problema dele, na verdade. Só ele é que vai poder dizer. Mas partindo dessas declarações de amigos, como é que você vê essa história, Márcia? Veja bem, né? Na verdade, para os pais separarem, tiveram muitas brigas, né? Ou desajustes. Então, o filho se ressente, ele fica sem o pai. Por isso que existe a terapia, etc. Mas existe alguns que ficam guardados lá dentro. Então, ele diz assim, peraí, eu não quero ter um filho para passar o que eu passei. E aí, vai passar o que eu passei. Aí ele foge do casamento. Mas existe outra coisa aí também. Eu estava vendo a crise dos 3 anos, né? Na Inglaterra existe. Na Inglaterra, um estudo seríssimo da crise dos 3 anos, porque assim, amorzinho daqui, amorzinho dali, esse romance acaba aos 3 anos. Até os 3 anos, a pessoa dá 3, isso é estatística, tá, gente? É coisa séria. Até os 3 anos de blá blá, romance, as pessoas dão 3 elogios por dia para amada. A partir dos 3 anos, a vida volta a ser prática, a pessoa começa a ser mais romântica e retomando a vida prática. Então, acontece muito isso. Na Inglaterra, existem estudos da crise de 3 anos.
Então, além de ele ter problemas com o pai separado da mãe, de ter traumas, provavelmente de ter filhos que vivam separados, o medo da entrega, por que as pessoas não casam e não amam? Elas têm medo de se entregar totalmente e sofrerem, né? Então, além disso, existe essa crise dos 3 anos que aconteceu com os dois. Bobagem, entrega, depois você recolhe de novo, dá de volta. Vai com tudo, né? Vai com tudo, se joga, né? É assim que se fala realmente. Olha, eu não estou aqui com a reportagem completa, mas eu vou dizer para vocês o que se trata o caso da garota do WhatsApp, não é? É uma garota que teve um sonho. Ela sonhava com a própria morte e ela ficou tão impressionada com esse sonho, mas tão impressionada com esse sonho, que ela colocou isso no WhatsApp, no grupo, conversando com os amigos. Ela descreveu o sonho dela, a maneira como ela morria, que isso é real, gente, a gente não está contando história aqui, não. Não é ficção, é de verdade. Essa é a garota que no WhatsApp, não é, nessa rede social, ela fala: tive um sonho horrível essa noite passada, Deus é mais. Eu sonhei que estava indo para uma festa no 30, né? Aí, quem estava dirigindo, tem nomes, aí estava eu, alguém, né? Que nós cobrimos os nomes, eu e não sei quem, aí o carro bateu, isso no sonho dela. Nós sofremos um acidente grave da cabeça e meus olhos ficaram roxos. Aí, né, eu entrei no banheiro da minha casa, da cozinha, e olhei no espelho e vi a minha cabeça de sangue. E o que mais? Tem o resto? Não, né? Vamos ver. Aqui eu não tô pegando. E ao mesmo tempo, o quê? Sobe um pouquinho. Não sei, enxergar lá em cima, olha, gente, vocês que estão seguindo aqui com a gente. Aí, a cabeça estava cheia de sangue, tanto que ela não conseguia enxergar muito. Minha mãe ia no caixão, chorava muito mesmo, aí postaram no Face, só via a publicação das pessoas mesmo. Eu morta, eu pensava que estava viva. Eu via aquelas pessoas chorando por mim. Aí eu apareci para minhas irmãs e falava: amo vocês demais. Eu cheguei no ombro de alguém, né, e falei: você vai ser feliz, você vai ter tudo que sonhou. Ela, né? Chorava porque não queria morrer. Eu falava: meu Deus, por que eu? Chorava porque não queria morrer. Aí falava pra filha, mana, pra mim tinhas, e tentar receber meus tempos, ajuda a mãe com esse dinheiro. E eu falava: gostei, acordei. Aí minha mãe bate na porta do meu quarto, eu abro e falo que não sei quem morreu. Deus, cuida de mim. Aí ela chora, não é? E fala e termina dizendo: Deus, cuida de mim. Então ela narra o sonho inteiro, e o sonho tem dela, não é? E ela morta, e depois ela fala o que ela narra. No sonho também vem tudo o que ela vê, o que ela faz, o que ela pede, morta. Isso que é uma coisa impressionante. Quando ela acorda e a mãe bate na porta do quarto, por isso ela acorda, ela fala que acha que alguém, semana depois, aconteceu, um mês depois, aconteceu esse acidente, olha o carro, em que essa menina morreu exatamente do jeito que ela descreveu no sonho. É muito impressionante. Pessoas, em relação a esse caso da garota, né, na rede social, descreveu o sonho que tem de morte e morrer exatamente da mesma maneira que ela sonhou que aconteceria. Então, a sonhão, claro, é uma premonição, acaba acontecendo, mas desse jeito, com tantos detalhes. Eu também não quero lá seus contatos, Márcia. 3711-0180 é o telefone, e é o www.marciafernandes.com.br. Domingo a gente vai ter palestra, mas já está lotada, é impossível ficar para o próximo mês, aí eu convido todo mundo. E é isso. Se quiser entrar no meu Face, entra pelo site www.marciafernandes.com.br. Tá certo. Bom, livro, né? Tá aqui, Salmos sempre é uma coisa super importante. Então, o Salmo Nosso de Cada Dia é um dos inúmeros livros da Márcia Fernandes que você pode pedir pelo site www.marciafernandes.com.br, o telefone 11-3711-0180, viu? Bom, Márcia Fernandes, você achou o quê
é da história dessa menina que nós achamos tão impressionante? Essa minha vida de espiritualidade, essa é a terceira só que eu vejo, então é bem difícil. Tá. Na verdade, é uma projeção astral, mas ela é na viagem no tempo, ela foi para o futuro. Aí você já dizia que não existe esse passado, presente e futuro. Então vamos por essa parte da ciência. Então o que acontece? Ela viajou para o futuro, ela viu até como ela iria reagir morta. Olha só. E isso deve ser muito sofrido mesmo. Ela viu como ia ser a morte, como é que a mãe dela, ou as irmãs, como ela ia se... Teria que ter sido assim, quer dizer, não deu para evitar. Não deu, ela viu, claro, mas assim, é triste de ver, também, é dolorido para uma jovem, é claríssimo, né? Mas eu vou dar mais um recado aqui para você. Jorge Nordello, sua opinião em relação a esse caso tão impressionante? Sônia, a gente sabe de muitos casos sobre premonição ou intuição. Então eu queria trazer um dado meu interessante. Sônia, quando eu faço palestra, eu pergunto para o público o seguinte: você já teve alguma premonição ou intuição de você estar em um determinado lugar fechado e achar que vai ser assaltado? Eu sempre faço essa pergunta, Márcia. Num público de 100 pessoas, a média de 5 estava dentro de casa num domingo tomando banho e ela ia para um shopping e ela pensou o seguinte: eu vou ser assaltada num farol. Ela ficou aquilo na cabeça. Ela acaba o banho, se troca e ela no primeiro momento ela fala: não vou mais no shopping. Em determinado momento ela fala: não, eu vou. Ela vai e foi assaltada. Eu tenho relatos de mais de 150 casos iguais. Então a gente traz um caso interessante de ser assaltado, que você pode pressentir. Imagina uma situação como essa. E eu estou recebendo aqui nas redes sociais, no Twitter, diversas pessoas, aqui não vou citar o nome, que vão falecer. Então essa coisa dessa intuição, de premonição, é algo que eu posso garantir, existe. E aí, fica muito mais potente, porque ela escreveu. Outra pessoa faz um comentário no momento. Exatamente. Nós não somos só matéria, existe um lado espiritual que não pode ser ignorado. Obrigada, Márcia Fernandes. Obrigada, Sonia, mais uma vez pela presença. Encerrando o nosso Papo Espiritual. 3 da tarde com mais um A Tarde é Sua. Um ótimo final de semana. Beijo. Tchau, tchau.